E aí, tudo bom? Hoje eu vou mostrar um caso especial dentro da estequiometria que ocorre quando nós temos um reagente em excesso. Vamos lá? O texto fala o seguinte: misturam-se 1 kg de sulfeto de carbono e 2 kg de gás cloro em um reator onde se processa a transformação, e aí vem a equação química dessa reação. Embaixo temos a massa de CCl4, tetracloreto de carbono, formada e do reagente em excesso que resta quando a reação se completa é... Ok, vamos continuar seguindo aqueles passos que eu passei para vocês desde os casos simples sobre como trabalhar com os textos de estequiometria. Em primeiro lugar, onde está a pergunta? Ok, vamos continuar seguindo aqueles passos que eu passei para vocês desde os casos simples sobre como trabalhar com os textos de estequiometria. Em primeiro lugar, onde está a pergunta? Em primeiro lugar, onde está a pergunta dessa questão? Eu percebo que a pergunta está sendo feita aqui, ó. A massa de CCl4 formada e do reagente em excesso que resta quando a reação se completa é... Bom, quais substâncias esse texto está comparando? Uma está muito clara. Ele quer saber a massa de CCl4, ou seja, o CCl4 está sendo relacionado aí nessa questão. Agora, o CCl4 está sendo relacionado com qual substância? Bom, pela pergunta, ele quer saber a massa de CCl4 e quer saber a massa de um reagente em excesso. Ele não especifica qual é o reagente. E lembre-se, estequiometria é uma relação quantitativa entre substâncias que fazem parte dessa reação. Se ele quer saber a massa de CCl4, é o meu X, ele vai precisar trazer algum valor, algum dado numérico, alguma informação numérica sobre alguma outra substância, ou mais do que uma, que faz parte dessa reação. E aí eu percebo lá em cima no texto que eu tenho aqui a informação que foram misturados 1 kg de CS2 e 2 kg de Cl2. Ou seja, nós vamos então comparar um reagente com o CCl4. Contudo, a questão informa já para mim aqui na sua pergunta que um desses reagentes encontra-se em excesso. Antes de descobrir a massa de CCl4, portanto, eu preciso descobrir qual desses reagentes está em excesso. Perceba uma característica presente em 100% das questões com excesso. O texto traz valores para mais de um reagente da equação. E aí você vai precisar descobrir qual desses valores está em excesso, ou seja, para qual desses reagentes a quantidade utilizada está em excesso, antes de seguir com aquilo que ele perguntou, ou seja, a massa de CCl4. Vamos então isolar a equação e solucionar essa questão. Seguindo as orientações que eu já coloquei aí para a estequiometria, separei as substâncias e agora coloco a proporção em mol entre elas. Então eu tenho 1 mol dessa substância reagindo com 3 mol dessa substância, produzindo 1 mol dessa substância, de acordo com a equação balanceada. Já que a questão quer a massa dessa substância e os valores que ela te traz para esses reagentes está em quilo, ou seja, massa também, eu vou precisar converter de mol para massa. Por isso que eu nem escrevi aqui mol. A conversão já foi trabalhada também. Muito simples, é só você pegar a quantidade em mol e multiplicar pela massa dessa fórmula, a massa do enxofre vezes 2, mais a massa do carbono vezes 1. Isso aqui vai ser igual a 1 vezes 76 gramas por mol. Aqui eu vou ter 2 vezes a massa do Cl2, que vai ser igual a 71 gramas por mol.
Aqui eu vou ter a massa de 4 Cl mais a massa de 1 carbono. Isso aqui vai me dar um resultado de 154 gramas por mol. Vou corrigir aqui que esse negócio não ficou muito bonitinho não. Tá aqui. Pronto, tá melhor assim. Bem, as informações que foram dadas na questão. Segundo a questão, está sendo utilizado 1 kg de sulfeto de carbono, 2 kg de Cl2 e pedindo para você descobrir a massa de CCl4. Veja só, enquanto eu não descobrir qual dos meus reagentes está em excesso, eu não posso ainda arriscar a regra de 3 para achar o valor de x. Eu primeiro preciso saber qual desses reagentes está em excesso, qual desses valores tem a mais do que efetivamente vai precisar. Então, eu vou isolar aqui, e montar uma regra de 3 apenas com essas duas substâncias. Como descubro qual reagente está em excesso? É bem simples, gente. Observe a proporção. 76 gramas dessa substância produzirá 213, 3 vezes 71, 213 gramas dessa substância. Olha a proporção. 76 está produzindo 213. Ou seja, é quase o triplo, né? 76, 213. Veja, se eu estou usando 1 kg dessa substância, a quantidade de Cl2 necessária para reagir deveria ser algo em torno de 3 kg, né? 76, 213, 1 deveria ser algo em torno de 3 kg. Ou seja, está faltando Cl2. Se está faltando Cl2 para essa reação, é porque o CS2 está em excesso. Ou seja, está faltando Cl2. Se está faltando Cl2 para essa reação, é porque o CS2 está em excesso. Ok? Se essa massa está em excesso, eu preciso descobrir quanto é efetivamente de CS2 que vai participar dessa reação, porque com certeza não será 1 kg. Vou colocar aqui, então, um Y. Então, resolvendo essa regra de 3, eu fico com Y igual a aproximadamente 0,71 quilos. Agora que eu já descobri quanto é a massa de CS2 que está reagindo, fica fácil descobrir qual é a massa de CCl2 que será formada. Você agora pode montar uma regra de 3 entre o CS2 e o CCl4 ou entre o Cl2 e o CCl4. Eu vou utilizar aqui o Cl2, nosso reagente que nunca esteve em excesso. Aqui eu descubro que X é igual, vai ficar aí aproximadamente, na verdade, 1,45 quilos. Está aí a quantidade de CCl4 que será produzida. A última parte da questão é descobrir qual é a massa que ficou em excesso, ou seja, qual é a massa que sobrou ao final da reação. Bem, sobrou uma massa de CS2, obviamente, porque colocaram 1 kg, mas somente 0,71 reagiu. Então, a massa que ficou aí ao final, a massa em excesso, corresponde a 1 kg, que foi adicionado, menos 0,71. Como esses valores estavam, como esse valor aqui foi já aproximado, então eu vou achar que a massa em excesso foi de aproximadamente 0,29 quilos. Tá vendo como é simples? Espero ter te ajudado.